Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um programa. Cidadania e qualidade de vida. Por que cidadania? Por que qualidade de vida? Porque cidadania envolve o cidadão que tem que ter aquela cultura, aquele conhecimento. E nesses momentos de pandemia, nada melhor do que ter um escritor aqui falando conosco. Um rapaz por demais conhecido, pequenininho, começou lá na Rádio Espaço, fazendo aquelas chamadas, né, correndo para lá e para cá, né, Eg Baldasso, Câmara 3. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Glacier, o espaço aqui na TV Cidade, porque eu adoro falar para o farroupilense. Sou um farroupilense nascido de carteirinha e mesmo morando hoje em Porto Alegre, em função dos compromissos profissionais, voltar para Farroupilha e falar para o farroupilense é fantástico. Então, prazer estar contigo e prazer estar com todo E tu vem seguido a Farroupilha? Tenho vindo, embora a família já não more mais aqui, a família principal, que são pai, a mãe e irmãos, tenho tias aqui ainda, mas os amigos ainda me mantêm muito aqui, eu adoro a cidade de Farroupilha, contatos profissionais, pessoais, tenho vindo cada 2 finais de semana, uma vez, 2 por mês, tenho mantido essa média. Quanto tempo faz que tu foi para Porto Alegre? 2015. Ah, já tem tudo isso? No mês de 2015, fevereiro para março. Durante 5 anos. Os 5 anos me mantive lá e, em princípio, não tenho previsão de volta, mas a vida é muito dinâmica, não se sabe. Para um escritor, a capital é o caminho, né? Não digo tudo, mas 80% da minha vida profissional nos últimos 5 anos aconteceu em função de eu morar em Porto Alegre. Algumas portas que se abriram, algumas oportunidades que tu nem enxerga estando aqui. Farroupilha nunca vai ser ruim, sempre vai ser um espaço para crescer e cabe todo mundo. Claro. Mas algumas oportunidades acontecem lá em função de girar também gente de todo o estado, até às vezes até de fora daqui, é capital. Então tem um caminho ainda a percorrer profissionalmente lá. Inicialmente tu foi para Porto Alegre já como escritor? Ou não, eu fui como assessor de imprensa. Eu trabalhava na Rádio Espaço em 2015, no começo. Isso. Aí, a convite, fui a Porto Alegre para trabalhar na Assembleia Legislativa para a bancada do MDB como assessor de imprensa. Daí fiz durante os 4 anos que dura o mandato. Certo. E agora, em 2019 e 2020, sigo ligado à Assembleia, mas daí é o gabinete. Quer dizer, te recomprar o teu passe. O passe está bem valorizado. Olha aí, ó. Porque seguir uma carreira na Assembleia não é fácil também, né? Não, ainda mais quando tu vai... disputa, né? Exato, ainda mais quando tu vai indicado por um parlamentar, esse parlamentar não fica na próxima legislatura e tu continuar, é sinal de... Né, trabalho. Me auto-elogiar aqui, mas é um trabalho bem feito, um trabalho reconhecido, pelo menos. Exatamente. Então, é sempre um desafio trabalhar com política, mas... Como é a questão de assessoria, os bastidores é também uma paixão minha, então tenho gostado muito do que está acontecendo. Porque ser um assessor, tem quantos querendo essa vaga lá? No mínimo uns 30? Alguns. A gente sabe de algumas coisas que acontecem por trás dos panos, de algumas pessoas quererem... Todo mundo luta pelo seu espaço. É normal. É normal. E sim, são cargos cobiçados e felizmente a minha trajetória tem me mantido, até não digo uma forma tranquila, que na política nada é tranquilo. Aquela frase célebre que eu nem sei o autor, de que é uma nuvem, que ela tá ali, quando tu vira pro lado e olha de novo, ela não tá mais. A política é isso, mas o trabalho sério, profissional, ele tá, pelo menos até o momento, sendo reconhecido. Tá rendendo. E o principal, né, a tua experiência como na própria Espaço que tu começou, né? Tu te formou em que ano? 2012 me formei, 2013 foi a colação e festa. Daí, só que eu saí logo depois da formação, porque eu tive um ano fora do Brasil, que morei na Irlanda. Também essa experiência me valeu muito, mas essa experiência na Espaço que tu comentou valeu muito para a política, porque tu nota que alguns assessores, alguns jornalistas chegam sem conhecer o que é o próprio deputado, o próprio agente político. E na Rádio Espaço eu tinha um contato direto de entrevista, tudo. De reportagem, de tudo, de eventos. E trabalhando com o melhor jornalista não, radialista do estado, né? O Rogério é fantástico. Foi uma escola, a Rádio Espaço foi uma escola fantástica. Assim, eu nunca me esqueço que na primeira semana de Rádio Espaço, lá em 2008, eu cru, não sabia como fazer, eles falavam muito rápido. Hoje eu falo rápido, imagina na época, sem a experiência. E um dia ele falou, não, tá fora, tu não vai trabalhar comigo, tu não serve. E eu não aceitei isso, eu fui atrás, bati na porta e falei, por que não sirvo? Tu encarou? Pô, tu é o experiente, tu é o cara que tem chão, me ensina. E daí ele olhou, pá, aqui tem alguém que quer aprender. Depois eu comentei com ele anos depois, ele falou, pai, não lembro. Eu falei, não, eu lembro. E eu fui atrás e não deu outra. Ele veio, me ensinou muita coisa. Sim.
E a rua também, a reportagem me ensinou Claro. muito, porque o contato com a população, com o entrevistado lá no bairro, o cara que tem um problema de esgoto, de calçamento, Sim. de luz, enfim, os acidentes, infelizmente o cara tinha que cobrir, que fazia parte. Esse contato me rendeu não digo uma qualificação, mas uma experiência que eu uso em todos os lugares. Com Ali tu certeza. percebe onde está o problema. Tem um fato, vamos falar aleatório aqui. Claro. Uma vez eu visitei 2 ou 3 obras com as comissões específicas da Câmara de Vereadores. A gente estava no bairro São José, não lembro agora qual rua, e eu peguei carona, não, um vereador pegou carona no carro da Rádio Espaço pra gente ir pra outra obra que a gente estava visitando. Certo. E ele falou, nós vamos em tal rua. Daí eu falei, sim, é bairro tal. Ele, então depois nós vamos em tal rua. Daí eu, sim, é bairro tal. Eu sabia todas as ruas na época. Candidato a vereador. Daí ele olhou pra mim, pô, Egui, não vou citar o nome dele pra não ficar chato aqui. Tu devia ser vereador, tu conhece todas as ruas. Daí eu olhei pra ele, não, é o senhor que devia estar mais na rua. Daí ele olhou, desculpa, ele falou, não foi a intenção de ser delicado, mas já sendo, né? Se o vereador tá na rua, eles conhecem os bairros. Claro. Então isso me deu, e tu escutar a dor, tu sentir a dor Claro. digo a dor no sentido geral, assim, tudo que ele tá precisando do morador, isso te leva, levei isso pra política, levei isso pro jornalismo, levei isso pra literatura. E talvez tenha sido a melhor experiência. Quanto tempo tu ficou no espaço? Foram dois momentos, de 2008 a 2013, foram 5 anos. Depois, na volta da Irlanda, trabalhei mais uns 7, 8 meses. Aí eu me desliguei pela última vez e segui a vida. Mas foram estão quase 6 anos somando os dois momentos. Vamos falar um pouquinho da Irlanda. Fica à vontade, o que que quer saber? Tu foi fazer na Irlanda? Fui embora. Mas por quê? Porque eu queria ir embora. A minha irmã, quando ela teve, sei lá, 19, 20 anos, ela foi embora do Brasil também, por querer explorar, por querer viver outras coisas. E naquela época ela queria me levar também. Só que eu era muito novo. Tinha 16 para 17, também não vou lembrar agora a minha idade. Só que eu sentia que eu não era o momento. Eu ficava inventando desculpas para não ir com ela. E cortava sempre o barato dela e não fui. Ela voltou pro Brasil, estabeleceu-se lá em Curitiba, onde mora até hoje. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Tem mais coisas para eu viver lá fora. Tem mais coisas para eu viver. Eu sempre fui um cara que me encheu o saco muito rápido das coisas. Eu gosto do novo. E eu tinha isso. Primeiro eu queria me formar na universidade, porque eu sabia que se eu cortasse eu nunca mais ia voltar. Me formei então. E no próprio ano, para não ter tempo de eu engatar, sei lá, uma família, um trabalho, eu tinha que ir naquele momento. Daí eu fui em 2013, conversando com algumas pessoas. Eu nunca me esqueço de um episódio de jogar bola todas as quintas-feiras à noite no Giovana. Tinha uma turma ali. E com gente da minha idade, gente mais velha, empresários bem-sucedidos, autônomos, enfim, de tudo. E um dia um cara muito bem de vida, muito bem, enfim, um sucesso na área dele, falou assim pra ele, Veiga, eu fiquei sabendo que tu tá pensando em viajar. Eu falei, tô ainda, não decidi e tal. Ele olhou pra mim, ele deve ter na época tinha seus 45 para 50. Ele falou, Egui, vai. Porque hoje eu tenho muita grana, tenho uma empresa que me dá satisfação profissional, financeira, tenho uma família maravilhosa, mas eu não fiz isso. Primeiro que na minha época não era assim, fazer um intercâmbio, era bem mais difícil. E segundo que, enfim, a vida não me abriu essa oportunidade. Eu olhei e pensei, cara, um milionário tá com inveja de mim, de um piá. Eu sou grandão. Então eu tenho que fazer isso. Daí, não digo que aquilo foi a gota d'água, mas ajudou a tomar essa decisão, porque eu queria ir embora. Queria viver, sabia que tinha mais coisas, eu queria viver um país de uma forma mais intensa, não só de forma turística, queria ficar um tempo mesmo. Algumas ideias surgiram, tinha Austrália, tinha Londres, tinha outros lugares, mas a Irlanda acabou sendo o destino. Mas por que Irlanda? Na época não sei como é que está hoje, mas era o lugar mais barato para te entrar. No Canadá tu tinha que comprovar uma renda absurda, na Austrália depois de 4 ou 5 meses tinha que renovar o visto e gastava muita grana também. Tinha condições, mas era arriscado. A Irlanda não, a Irlanda conseguia entrar com dinheiro X e me manter lá alguns meses, depois tinha que trabalhar para ficar mais um ano, que era o que eu queria. E a tua irmã tinha ido para onde? Para os Estados Unidos. Ela ficou 4 anos nos Estados Unidos. E a Irlanda, e acabou sendo uma escolha, não sei se outros lugares também eu me apaixonaria como foi, mas pela cultura, pelo povo, pela história. Até hoje eu sigo páginas de jornais irlandeses, de fotografias de Dublin, que é a capital, de outros lugares. Eu leio sobre a história porque... Não digo que é parecido com o Brasil, que em alguns momentos não tem nada a ver, mas em outras, no jeito que o irlandês lida, na forma de tratar, eu vi muitas coisas parecidas. Eu acho o Dublin muito parecido com Porto Alegre, por exemplo, tem as suas peculiaridades, ruas mais estreitas, uma cultura bastante engajada.
Então foi um lugar que me acolheu e eu tive experiências ótimas, não só com os irlandeses, mas isso que eu falo, por isso que eu queria ir embora. Fiz amizades, verdadeiras amizades com italianos, com croatas, com franceses. É só lá fora que tu tem essa oportunidade. E só ficando mais tempo. Não é? Ficou quanto tempo? Foi um ano. Um ano? Fechou um ano? Porque daí veio a segunda parte. Eu queria ter minha carreira no Brasil. Eu não queria fazer o que eu estou fazendo agora para outros lugares. Eu queria fazer para o brasileiro. Quando eu converso com os adolescentes, com os alunos, com o público geral, que eu noto que tem um retorno, eu quero fazer isso pelo meu país. Ainda tem aquela utopia, aquele ufanismo que é difícil largar. Não vai morrer, isso não morre. E outra, o brasileiro, a tua família, claro. De tu pegar e comer um churrasco com teu tio, de tu pegar fazer uma roda de pagode com meus amigos, sabe? Coisas que não existem. A solidão lá ela é inerente. Tu faz amigos, mas tu não é enraizado lá. Quando bate a água, né? Tu tem que voltar para tua casa. E o que tu fez de profissões nesse um ano lá? Basicamente em restaurante eu trabalhei. Garçom? Aí vai de tudo. Garçom, auxiliar de cozinha, limpei banheiro, limpei fossa. De tudo. O que vinha aparecer. O que vinha. Tu tem que fazer isso. Porque não tem muita... Até porque, como eu não tenho cidadania italiana, eu sou brasileiro lá. Certo. Então é bem mais restrito. Mas tu tinha já a formação. Já era formado. E não conseguiu na tua área. Não, é muito difícil. O inglês tem que ser muito bom e não tem emprego. Lá na Irlanda tem um cenário que eu não sei se vai encaminhar no Brasil para esse sentido. Tu começa a faculdade sabendo que tu não vai conseguir emprego. Advogado, jornalista, arquiteto, engenheiro, tu não tem emprego. Tu vai saber que vai se formar, às vezes de graça, pelo governo, mas tu não vai, tu vai trabalhar lá só trabalha ou nesses serviços, no comércio, enfim, ou nos laboratórios de farmácia, na indústria química, ou na indústria de tecnologia, que é o informação. Forte lá. Só. Não existe ser... Porque tem uma rádio numa cidade, tem um jornal e quantos que são formados. Então eu até fiz pesquisas fora da Irlanda, da Inglaterra, pouquíssimos profissionais do jornalismo trabalham. Pouquíssimos mesmo. Difícil, daqui a pouco, com 15, 20 anos de país, tu pode até ter uma chance, mas eu não ia ficar 15 anos lá. Né? E sobreviveu bem financeiramente? Passei berrengue que eu vou dizer um negócio. Ah, é? Lá na Irlanda, em Dublin, Glacier, eu posso falar isso, eu senti inveja de um morador de rua. Tu tá brincando? Porque eu não tinha 50 centavos de euros para comprar uma Coca-Cola. E eu vi um morador de rua tomando uma Coca-Cola e eu olhei para ele e falei, cara, eu não tenho. Mas já com emprego. Trabalhando, só que eu também tive, entre aspas, alguns azares, porque na Irlanda a prática é trabalhar uma semana e já receber. É por semana que tu trabalha. Só que eu fui trabalhar num restaurante dos italianos, né? Não, é por mês. Aí consegui um emprego, trabalhei aquela semana, só que eu não tinha mais dinheiro. Eu tinha torrado tudo que eu tinha levado. Se eu tivesse me policiado, poderia segurar um pouco da grana. Mas eu torrei e fui fazer minhas festas. Sim. Daí eu trabalhei um mês, mas eu comia de manhã ou de noite sanduíche. Aí de manhã ou de noite uma massa com salsicha. E era o que tinha. E durante o dia não tinha água, não tinha nada, não podia comprar nada. E daí depois depois passou esse mês. Sim. E daí a grande diferença que eu notei lá, o quanto vale o dinheiro. Sim. Eu ganhava salário mínimo, só que o meu salário mínimo era de 1.300, 1.400 euros. Com isso, tu come, bebe, faz festa, faz turismo, compra roupa e sobra. Paga aluguel, paga conta e sobra dinheiro. O dinheiro vale. Mínimo. Então quando entrou essa primeira grana, tu já começa, assim que funciona, daí foi embora, mas passei meus perrengues. O primeiro mês foi sofrido. Não, os primeiros 3 meses foram festa, porque eu tinha essa grana que eu tinha que ser obrigado a entrar. Só que esses 3 meses eu podia ter feito durar mais. Mas daí, bicho, a noite irlandesa na mão, com os pubs, com a cerveja Guinness ali, não me controlei. E muito brasileiro? Muito brasileiro. Inundado. Até por essa facilidade, por ser o país de mais fácil entrada, tem muito brasileiro. Tu sai um pouquinho de Dublin, já começa a ficar bem mais Irlanda mesmo. Mas a cidade de... Mas tu ficou na capital? Na capital. Visitei, daí fiz turismo em outros lugares, mas morei só na capital. E foi para outros países também? Não fiz tantas viagens porque eu quis conhecer, eu quis conviver na Irlanda. Mas eu fui para Itália, para Irlanda, Irlanda do Norte, para Inglaterra, Escócia, conheci alguns lugares. Mas não foi aquele... É que tem gente que vai e varre. Sim. Só que tem uma coisa do brasileiro, por exemplo, ele vai lá e ele não vai pro pub, por exemplo. Ele compra uma lata de cerveja que custa €1 no mercado, se reúne com uma porrada de brasileiro numa casa e fica lá, daí guarda aquele dinheiro para ir viajar. Eu pegava e eu ia pro bar. Só que eu gastava €5 para tomar aquela mesma cerveja. Só que lá eu conversava com o irlandês, lá eu conheci... Convivia com o mundo. Eu tive um cara da orquestra sinfônica de Dublin,
dentro do meu apartamento tocando violino, me explicando a cultura. Por quê? Porque eu conhecia essa gente que me trazia outras pessoas. E no bar, né? No bar. Onde todo mundo vira amigo. Quando eu olhei aquele cara assim, ele me explicava o porquê que algumas músicas são mais lentas, que condizem com o momento mais pesado da Irlanda, quando eles passaram fome, morreram de fome. Daí é um lamento, quase como um tango argentino. Daí o violino, quando ele é mais rápido, é em função de uma melhora, de uma época cultural. Tu entende? Então, pô, eu posso falar isso. Gastei mais que os brasileiros normais, mas não me arrependo de nada. Do Brasil. Só. Entre eles, o inglês péssimo, porque daí tu não consegue interagir muito. Claro. Mas enfim, cada um tem essa escolha de vida, mas a minha foi mais de... Foi desbravador. De mergulhar lá neles. E o irlandês, então, é um povo acolhedor? Demais. Demais. Eles amam o brasileiro. Claro. Tem sempre o pé atrás, porque o mundo inteiro acha a gente sacana, na questão de levar vantagem. Tem isso? Tem. Isso é, infelizmente, uma imagem que a gente construiu. Mas logo tu quebra. Porque eles sabem muito bem que o brasileiro, quando é confiável, e eles gostam muito do jeito da gente acolher, de convidar para ir para uma festa, para um churrasco. As reuniões, quem faz lá na Irlanda... É os brasileiros. Os brasileiros. Daí sim, vem gente de tudo que é lugar. Porque se é festa de brasileiro, o brasileiro adora isso. O brasileiro vai pra lá pra fazer festa. É bacana, eles gostam disso. E daí, eu fui muito bem acolhido. Não posso falar nada do... O irlandês é um povo fechado. Pra mim, pelo contrário. E bebe em Glacir. É? Olha... Aí tu vê, eu percebi lá, eu perguntei pro... Eu dividi o apartamento com o irlandês. Eu falei, cara, como é que vocês bebem tanto? Ele falou, olha, é cultural. Lá tá no DNA. 15, 16 anos, tu não bebe 3 ou 4 ou 6 pints por uma noite, que é 3 litros. Tu é fraco. Tu é fraco. Os caras te tiram sarro com 15 anos tomando 3 litros de cerveja. Não é uma cerveja fraca, é pesado. Então imagina com 30, se com 16 eles bebem isso. Então eles têm problema cultural pesado com alcoolismo também. Não é só festa, né? Tem sim, tem as consequências. Consequências. Então é um povo que gosta da coisa. E trabalhador também, normal? Normal. E eles trabalham sem... E vão pro bar todos os dias, de segunda a segunda. E os italianos mandam nos restaurantes? Os melhores são italianos. Aí sim, o italiano, a gente é italiano também, né? Um povo... É inacreditável o jeito que eles te acolhem, assim. E tu arrisca o italiano? Não, nada. Entendo. Eu fiz até durante quase um ano, fiz um ano de italiano quando eu voltei, aqui no círculo italiano. Sim, mas depois você estava lá? Depois que eu voltei. Tá. E entendo como quase todo mundo, mas falo muito pouco. Mas lá não. Lá era inglês. Lá era inglês. E o inglês tu te preparou? Não, cheguei quase... Eu estudava, mas como eu odeio estudar minha vida inteira, não era diferente com o inglês. E eu achava aquilo inútil, porque como é que eu ia falar inglês na rua? Eu não estudava. Fiz nas escolas aqui, mas não... Daí cheguei lá e foi. Como eu falo demais e gosto de me comunicar, em 2 meses estava praticamente fluente. Era mais no gesto. Mesmo que no começo eu não me irritava, que eu não conseguia falar, me doía a cabeça, porque... Daí eu me briguei. Não, vou falar e tirei de letra. Foi bom demais, viu? Foi uma baita experiência. Egui, o que tu gosta de fazer hoje? Ler. Tu lê muito? Encontrar meus amigos. Leio. Tem sido agora da quarentena, então, que eu tô trabalhando de casa, muito mais. Mas tem sido uma presença porque eu cansei, Glacir, da internet para me dar informação. Não é que eu cansei. Como eu vivo disso, eu preciso. Mas a polarização da internet e a falta de profundidade de alguns assuntos começou a me cansar. Eu comecei a pensar, cara, então já que eu estou, entre aspas, perdendo tempo, perder tempo no livro, pelo menos. Que tudo bem, quem escreveu também tem o seu lado, também tem a sua ideologia, mas são fatos históricos, são fatos que foram comprovados. Então, a literatura, em todos os sentidos, tanto na questão política como na questão ideológica ou até romance, eu estou buscando mais no livro do que qualquer outro lugar e está sendo muito bom. E é eclético ou está focado? Não, para tudo. Eu leio até os livros que tem gente que não gosta, que é muito romancezinho, eu leio também. Eu tenho algumas coisas que eu não gosto de ler, óbvio, tenho as minhas preferências, mas leio de tudo. Esse ano eu já li, estou no 16º livro esse bastante. Ano. Então eu tenho uma média que eu tenho tentado manter, até para poder... Eu não gosto de ser exemplo, porque eu erro todos os dias, eu não quero que ninguém erre os meus erros. Mas como eu estou falando para os jovens nessas palestras, quando eu falo para eles que eu estou lendo, quando eu posto no meu Instagram que eles me seguem, toda semana um livro novo, eu consigo chegar para eles e falar, cara, tu quer escrever, tu quer falar, se posicionar melhor, é só lendo. Não existe outro lugar. Tu pode consumir televisão, seriado, pode fazer o que tu quiser, mas
posicionamento, a clareza de pensamento, de escrita, oral, é o livro. Porque ali tu percebe tudo. E tem uma situação bacana que um autor... Eu nunca guardo os nomes dos autores. Que ele falou, é só quem lê romance, história, é o cara que consegue ter uma conversa num debate, é um cara que consegue entender o contraponto. Porque quando tu lê um romance que tem personagens, tu é obrigado a acompanhar a história dele. Tu pode não gostar dele, mas ele faz parte do livro. Às vezes tu fica bravo com algumas decisões que ele toma, com algumas posições dele, mas tu quer saber o fim da história. Mas é o cara. Tu entende? E numa conversa também, o cara, eu tô falando com o Glacier discorda de tudo que eu falo. Sim. Mas eu quero saber até o final o que o Glacier tá falando para eu poder entender. Então isso eu gostei muito também. Então a literatura hoje é... E claro, me encontrar com os meus amigos. Eu vivo de gente. Gente é tudo de bom, né? Cara, o ser humano, ele nasceu para se buscar, para se abraçar, para se conhecer, para se ajudar. Sozinho tu consegue bastante coisa, consegue, mas... Pô, qualquer coisa que tu conquista, qualquer momento da tua vida que algo bom acontece, tu olha pro lado para ver para quem tu pode contar. Exato. Qual é a graça? Não contar, Qual é a graça, né? Tu entende? Aquela roda da fogueira permanece no DNA. Não tem... Pode mudar tudo, mas não vai mudar isso. Não, isso então, não muda. Eu gosto de encontrar gente, eu gosto de estar em contato, principalmente com amigos e parentes, mas às vezes até com desconhecidos também, de deixar se surpreender também. Claro. Netflix, essas coisas? Normal, mas não tanto, eu não sou da série. Não é da série? Não tem paciência pra série. Ficar pendurado ali não dá. O cara acaba de propósito um capítulo só pra me deixar pendente, não vai, não me ganha. Eu vi um que é fantástico, que é os Vikings. Esse aí... tem os bons, mas daí eu canso, eu vejo 2, 3 temporadas, daí eu tava assistindo The Walking Dead há um tempo atrás. Sim, eu vi aí eu vi que o cara que escreve, enfim, falou que a ideia dele é fazer 20 temporadas. Eu pensei, eu não vou ficar 20 anos pendurado numa série. Daí eu desisti. Eu vi todos até agora. Aí o meu irmão até, mas como é que tu consegue desistir? Eu falei, é só parar de ver. Fácil. Só mudar, né? É só mudar. O que tu tem feito mais ultimamente, fora a assessoria que tu tem na Assembleia? Tu tem feito bastante palestras. Foi um fato que, como eu estava te falando até em off, surgiu meio que do nada. Porque lá em 2017, quando eu lancei o Sequência de Rabiscos, que foi o meu primeiro livro, surgiram convites naturais de algumas escolas, algumas prefeituras, para eu falar com os alunos sobre ser um escritor. Até não digo são um jovem escritor, né? Ainda jovem e tá aqui, né? Com que idade tu fez o primeiro livro? 2017 eu tinha 20... agora tu me pegou, eu tô com 34, menos 3, 31. 31, jovem escritor. E da região, tu entende? Porque ainda são poucos, ou pelo menos poucos que têm livros publicados, escritores da região. Então, o jovem vendo, e eu ainda descobri, não sabia, eu ainda falo a linguagem deles. Então, quando eu comecei a ter essas palestras iniciais, falando só da minha experiência como era ser escritor, eu falo para eles de uma forma muito sincera. Eu abro a palestra falando, eu adoro estar com vocês, 14, 13, 16 anos, porque aqui eu não preciso fingir que eu tenho razão, que eu tenho tudo planejado na minha vida, que eu sou bom em tudo, que eu não cometo erros. Lá fora eu preciso. Na minha vida profissional eu não posso dizer que eu estou errado. Na minha vida pessoal eu tenho que fingir que eu estou sempre tranquilo. E não é. A gente sabe que é uma hipocrisia, que todo mundo esconde seus problemas. E a juventude não esconde. Então para eles eu posso dizer, cara, eu estou perdido igual vocês. Eu não sei o que eu vou fazer o mês que vem. Eu tenho um planejamento básico, mas não tenho, né? E daí quando alguém se coloca no patamar deles, eles já olham diferente. Então, e como é que é esse retorno para ti? Tem sido retornos assim que... Tudo bem, existe um lado financeiro por trás disso, que eu quero viver disso, mas o retorno pessoal de todo esse universo está sendo algo assim... Eles te escrevem? Escrevem, às vezes puxam fora depois da palestra. Até eu escrevi um artigo que saiu na revista do Sesc, aqui do Rio Grande do Sul, no final do ano passado, a revista Educa Sesc, lançaram um artigo meu, que eu contei uma história de um jovem que depois de uma palestra veio e falou comigo. Ele falou o seguinte, 13 anos, não para de fazer isso. Não para de falar. Arrepiou. Só que eu não entendi muito, Glacier. Gostei, ela falou, me faz bem e tal. No dia seguinte, a professora que trabalhou o livro em sala de aula, porque o bom é quando o professor consegue fazer um trabalho anterior com os alunos, com o livro, que daí eles já conhecem a obra na palestra. E foi o que aconteceu nesse episódio. A professora me chamou no dia seguinte no WhatsApp e falou, posso te contar um relato? Claro. Falou, olha, é o seguinte, então, esse menino que falou contigo ontem, ele tem um problema pessoal. Problema não. Uma situação pessoal que ninguém sabe, nem a mãe, nem os amigos. Ele só conta pra mim porque é professor, aquela coisa mais, né, do dia a dia, intimidade e confiança.
E ele não sabe como agir nessa situação. E tu não falou com todas as palavras a situação dele. Mas tu falou. E aí ela me procurou no outro dia. O Eg foi a primeira pessoa que disse que eu posso ser o que eu quiser, onde eu quiser. Só que, claro, tem as dificuldades, tem que saber que a vida... Quebrar barreiras. Né? Tu tem que quebrar barreiras, mas tu pode fazer o que tu quiser. E aquela professora me falou... E ela era... Esse menino é muito relutante, ele quase não participa, e nesse episódio ele trabalhou e tal. Então, quando tu consegue alcançar criança, adolescente, enfim... Claro, eu não... Tu mudou a vida daquela pessoa... Posso não ter mudado, mas daqui a pouco chega um segundo, um terceiro, que falam mais ou menos algumas coisas... Deu um start pra ele. E já não se sente fora. Era uma cidade muito pequena, então toda cidade, quanto menor, tu vai criando um tijolinho. As crianças são todas umas iguais às outras. E quando tu é diferente num lugar tão pequeno, tu se sente muito pior do que se fosse num lugar maior. Então, esse tipo de retorno e outros tantos, sabe? Teve uma mulher, uma gerente de um banco aqui, que não me atendia. Sempre que eu ia falar com ela, não me atendia, para mostrar o projeto. Ela foi numa palestra minha, pediu um espaço, ela me... Não, chega aí tal dia. Eu cheguei lá, ela falou... Eu falei, mas por que tu não me atendia? Porque eu não queria. Mas eu, quando vi tua palestra, eu saí de lá e vi que a minha vida estava tão monótona. Olha só. Que a minha vida, eu não tinha sentido mais no que eu fazia. Só trabalhava e cuidava da minha família. Eu, como pessoa, não tinha mais nada. Me inscrevi num curso de gastronomia, estou fazendo... Tu me tocou, é por isso que eu te recebi. Que legal. Então tu entende, por menor que seja, sabe? Quando isso tu não consegue... tem preço, né? Quando tu consegue tocar, quando tu consegue... Porque eu noto que o ser humano, ele está muito, muito vazio no sentido da própria humanidade dele. A gente está se esquecendo do que a gente está aqui para fazer, que é para se ajudar, que é para se abraçar. A gente está muito individualista. E às vezes não é pelo mal, não é para fazer o mal. É correria. É correria, é o esquecimento daquilo que já foi tão importante. A gente deixa a família de lado quando é a única coisa que não pode ficar de lado. Então, é a base. Né? E eu escuto muito. Desde muito cedo eu tive essa característica. Eu gosto de escutar as pessoas. Eu gosto de entender o porquê que tu tá com um problema. Eu sou um para-raio, às vezes, de algumas coisas. Um colega de trabalho vem e me solta tudo que tá vivendo com a mulher. Mais para psicólogo, então, do que jornalista. Entende? E eu sempre falo, gente, eu sou escritor. Tem que procurar um profissional. Eu não sou psicólogo. E por quê? Porque eu acho que noto essa abertura. E isso tudo... inevitavelmente vira texto, vira palestra, porque eu conto esses casos. Sim, isso é. Então tu soma essas experiências. Né? E esse projeto, então, das palestras, tanto para essa juventude, mas também para o público em geral, tem me criado essas situações, essas narrativas de gente que perdeu alguém, de gente que, como eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 15 anos, então eu conto um pouco também de algumas situações ligadas a isso. Então, quem já perdeu também acaba se identificando. Quando eu falo de outras questões que eu vivi ou que outras pessoas viveram, cada um se identifica, cada um pega um pouquinho, né? Então, quando eu faço os vídeos nas minhas redes sociais, as lives que eu estou fazendo toda segunda-feira também, às vezes para ti aquilo não valeu nada, mas na semana seguinte, esse assunto me... Então, e eu faço de propósito. Eu sei que algumas pessoas estão passando algumas coisas, eu sei que elas estão escutando, eu falo, sem falar nome, eu falo aquilo porque as pessoas às vezes precisam. E quando eu comecei, eu tive uma preocupação básica, Glacir. Como eu fui repórter da Rádio Espaço durante muito tempo, eu entrevistei muito palestrante. E era muito picareta às vezes que vinha pra cá. Com certeza. O cara que tinha falido não sei quantas empresas vinha dizer o que eu tinha que fazer com o meu dinheiro. O outro que era separado, o filho não falava com o filho, vinha falar sobre família. Eu tinha essa preocupação. Eu falei, mas cara, mano, será que eu vou ser mais um charlatão? Porque eu pensei que era tudo óbvio aquilo que eu ia falar. Eu comecei, primeiro eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu não vou falar de nada que eu não tenha vivido ou presenciado. Ponto. Então eu nunca vou ser pego no contrapé. Ninguém vai dizer que mas tu faz diferente do que tu tá falando. Isso nunca vai acontecer, eu tenho certeza. A mentira tem perna curta. Nunca vai acontecer na minha vida. E a segunda, que esse óbvio, que eu fiquei com receio de ser um clichê, o meu óbvio é um. O dos outros... Cada um tem a sua vida. O Piangers, que hoje é um dos maiores palestrantes do Brasil, pelo menos o mais valorizado, ele fala que eu tenho que amar o teu filho. Olha só. Pra mim é tão óbvio, porque eu tive uma relação com meu pai e com a minha mãe que, bom... Só que daí eu comecei a falar com alguns amigos, falar com outros. Não tem isso. Os pais não têm essa relação com os filhos. Não, meu pai nunca falou. Teve um que falou, meu pai nunca na vida falou que me ama. Então é óbvio pra mim, mas por que o Piangers deu tão certo? Porque ele pegou num calo de muita gente. De uma maioria. Então eu pensei, cara, então tem lugar, o óbvio precisa ser falado, infelizmente ou felizmente. Então tem espaço, não vou ser um charlatão, vou tocar. Algumas pessoas simplesmente não vão gostar, é do jogo.
no lançamento do primeiro livro, um amigo meu veio e falou: eu não gosto do que tu escreve. Essas coisas de poesia, essas coisas idiota. Eu falei: a tua mulher gosta? Ama, tá mexendo o saco pra ir no lançamento, pronto. 50, meio. Deu, tá bom pra mim, fechamos agora. Egui, tu disse que te identifica muito com os jovens, né? Nessa diferença aí do dobro da idade, vamos supor assim, basicamente. Né? Um pouquinho mais, talvez, hoje, né? O jovem de hoje, ele não está muito mais conectado com a política, com o viver, do que nós, na nossa época, porque eu sou muito mais velho que tu. Sim e não, eu acho. É que não, a gente tinha só, na minha época, nos anos 90, 2000, era só televisão. O jovem não ouvia rádio. Eu só escutava na época a Rádio Atlântida, por exemplo, música. Só. Tá. Não escutava Rádio Gaúcha, Guaíba, nunca. Não tinha redes sociais, né? Não tinha rede social. Tinha os joguinhos do Play Store. Não, exato. E eu nunca fui muito jogar, inclusive. Eu sou meio avesso. E eu lia. Já era. Mas por quê? Qual é a profissão da tua mãe? Aí isso é um segredo. A minha mãe sempre foi diarista. Certo. Faxineira. Meu pai era torneiro mecânico, então chão de fábrica. E nenhum dos dois lia. Meu pai lia jornal. Minha irmã hoje é professora. Mas de onde é que veio essa veia? Do DNA da família anterior, então? Dos avós? Eu não sei o que é. Eu nem posso dizer. Claro, isso é comprovado. Quanto mais a criança vê o pai, a mãe e a família lendo, mais ele vai ler. Mas não foi meu caso. Só que, não sei, isso é uma história real. Porque tu tinha muitos amigos também, né? Ninguém lia também. Ninguém lia. A minha geração não é uma geração de leitores. Alguns... Claro, muitos da turma imensa que eu tenho, muitos leem. Mas da principal ali, quase nenhum lia. Só que eu tinha um problema com as palavras que, na época, eu até sofria, não fui procurar ajuda profissional, mas parecia que eu escutava, eu conto essa história para os adolescentes, parecia que eu escutava vozes que eu tinha que escrever. Olha só. E eu não gostava daquilo, porque acontecia nos mais variados momentos, jogando futebol, conversando com meu pai, sei lá, na rua. Vinha, e eu não entendia o que era aquilo lá. E quando eu escrevia, só que eu não gostava do que eu escrevia. E o que tu escrevia? Daí que tá, eu não gostava daquilo. Daí comecei uma vez me chamou a atenção um texto. Daí eu percebi que era tudo que eu não gostava em mim. Aquele texto era sobre a falta de coragem de falar pra uma menina que eu amava ela, ou que eu gostava dela, meu primeiro amor. Coisa de adolescente. Coisa de adolescente. Um grande amigo meu chegou e falou que tava namorando ela. Bah, aí sim. E eu achei, cara, mas vocês me traíram os dois. Que Só que ninguém me traiu, porque nem pro meu melhor amigo eu falei. De tão envergonhado que eu era. Então aquela minha falta de coragem virou texto. Daí eu olhei e pensei, é claro que eu não gosto. É a falta de coragem, é quando eu brigo com meu pai, quando a minha mãe não acredita em mim, quando as pessoas falam que eu não vou a lugar nenhum desse jeito que eu sou. Então tudo que me conflitava virava texto. E daí eu pensei, não, então já que as palavras que elas falavam, cala a boca e escreve, era o que eu ouvia. Daí quando eu comecei a canalizar, aquelas vozes saíram e se transformaram em algo interno, que daí depois eu descobri que idade tu acha que isso aflorou? 12 para 13 anos. Olha foi só. pro start, mas depois quando eu comecei a escrever mesmo, eu já não era mais velho, já era uns 17 para 18 anos. Porque daí a escola não te incentiva, a escola te poda, a escola faz tu fazer redação sobre assuntos chatos, ela não te dá liberdade. Não sei como é que tá hoje, mas na minha época não tinha esse incentivo. Eu quero voltar no jovem de hoje. Vamos lá. O que tu vê no jovem de hoje? Ele tá mais ligado? Eu vejo uma completa dissintonia com... Não sei se é com a realidade, mas com o mundo. O jovem tá completamente perdido, dá para perceber. Mas não claramente. Não, mas qual é a informação que eles estão consumindo? De que forma eles estão se expressando? Eles não têm, eu vejo e escuto isso deles, eles não têm lugar para falar. Ninguém está escutando o jovem. Não tem tempo para ouvir eles. Sabe, ninguém tem paciência com eles. Eu fico indignado com isso. Poxa, eu sou um profissional, tu é um profissional. Só que a gente teve lá atrás. Eu com 15, 16, o quanto eu sofria. Eu queria falar com o jornalista para dizer, cara, como é que é ser jornalista? Tu me ajuda? Tu pode me dizer como é que funciona? Eu não vou escutar esse cara agora, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e escutar. Eu tenho meus compromissos, ok, tu não pode falar no momento. Dá o teu telefone para ele, dá o teu e-mail. Claro que tu não vai dar uma assistência completa. Sim, não tem como. Mas explica para ele, lembra do cara que tu foi lá. E o adulto, então, fecha essa porta e deixa o adolescente ali. Mas a alienação, eles estão mais conectados, é óbvio, mas consumindo uma informação completamente duvidosa, superficial, sempre com lado. O jovem tende a buscar a polarização e eu não acho isso saudável. O que eu crio de informação não tem nada a ver com a questão política e tal. Eu crio outros assuntos.
Mas eu vejo que quem cria também não tem essa preocupação do jovem. Tu vai falar para todo mundo, eu vejo que tem diferença tu falar pro adulto, pro adolescente. Tu tem que ter essa preocupação, que eu vejo que as pessoas não têm muito. E o jovem acaba consumindo o que tem, né? Nessa última eleição, e um pouquinho antes do Vem Pra Rua, os jovens provocaram isso e levaram os pais, né? Isso foi uma constatação normal. Na eleição do Bolsonaro, os jovens incentivavam os pais a buscar uma relação de tornar o Bolsonaro o presidente. Isso é uma necessidade porque eles não estavam conseguindo sair para a rua, porque não tinham liberdade? O que tu vê nisso? Eu acho que sim, até o próprio pai indo para a rua, é porque o pai, na época dele, também não teve liberdade, ou não se sentiu representado por ninguém. Mas eu acho que a influência que o jovem joga no pai é justamente porque ele tem mais acesso à informação. O pai ainda tem aquela restrição da internet. Todo mundo está conectado à internet, mas os mais velhos, mais idosos, eles têm ainda uma certa dificuldade, ou pelo menos a fake news está amplamente jogada nessa faixa etária, porque não consegue comprovar, às vezes, a veracidade da informação. Enfim, não sabem buscar a informação. Não sabem buscar tanto quanto o jovem. Então, acho que por isso o jovem consegue entrar num canal de falar pro pai, para dizer nesse sentido, tu também não teve chance de ir pra rua, de ser representado, vem comigo, vem junto. E às vezes também, o pai tá louco para achar alguma forma de se conectar com o filho. Ou ele não conseguiu fazer com que o filho gostasse de futebol, que ele gosta. Ele não conseguiu fazer com que o filho gostasse do que ele gosta de profissão. Enfim, ali talvez pode ser um fenômeno que se explique de estar conectado com o filho e ter uma ligação e ver que deu certo. E representar ou gritar o nome de um político é nada mais do que grita aqui dentro. Ninguém. Eu sempre falo, o Bolsonaro hoje é o representante de uma mudança, mas podia ser o Ege, o Glaciro, o pote de álcool, o que fosse, que falasse o que o povo quer ouvir. Que o povo quer ouvir. E se canalizou na figura do Bolsonaro. A Lava Jato, depois Vem Pra Rua e depois o Bolsonaro. Não foi um fator só. Teve toda uma construção. Todo mundo acha que hoje o Bolsonaro é a mudança, mas quem deu o pontapé foi o Moro, né? Vamos começar por ali, né? Foi. Com algumas coisas, sim. Mas vamos começar por ali. Muita. O cenário todo se fechou para que fosse. Claro que fosse. Tava no momento, né? Tava no momento. Ninguém aguentava mais os petistas ali de... É que, na verdade, e o contrário também. Daqui a pouco, se a direita conseguir agora 8 ou 12 anos, daqui a... Quando fechar esse ciclo... Sim. O povo vai olhar para trás e vai pensar, por que dá tanto tempo? Exato. Tem que voltar aos outros. Ninguém gosta de uma coisa só. Eu sou não digo um defensor, mas, por exemplo, a política café com leite que a gente tinha lá nos anos 30 e 40, sei lá se era um pouco antes, não, nos anos 800. 5 anos para um, 5 para outro, deixa, tu entende? Algumas coisas são básicas, claro. Isso vai todo mundo manter. Quer ficar no poder 5 anos? Fica à vontade. Eu não gosto da continuidade. Desde 2011, quando eu entrei na política, a minha primeira meta é o seguinte, não a reeleição para o mesmo cargo. Foi assim, se o cara é deputado, ele vai ter que ser federal, estadual, vai ter que ser federal, governador, ou voltar para ser prefeito ou vereador. Se o cara é vereador, ele vai ter que ser prefeito, ou sai fora e espera depois. Porque, se o cara não pode se reeleger para o mesmo cargo, ele vai ter que trabalhar mais para mostrar trabalho e vai ter que alcançar um posto maior ou regredir. Né? Então, eu sou totalmente contra a reeleição. Independente do cargo. Esses dias eu escrevi até um texto sobre isso. Eu não sou o maior defensor da reeleição. Não sou o maior contrário à reeleição, mas não sou muito afeito a ela também. A questão do legislativo, eu acho que até poderia caber mais de um mandato, mas eu sou completamente contra os 4, 5. Não, é demais, eu não vou citar nome, mas tem um gabinete da Assembleia que é ocupado pela mesma conjuntura há 30 e poucos anos. Ou seja, a gente tem um espaço, como se fosse uma sala comercial, que o Estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos, pagam há 30 e poucos anos para uma família ocupar. Não tem como, né? Pode, por melhor que seja o trabalho. Claro. Pode, gente. Entende? É um feudo. Exatamente. Então, são assuntos delicados, tem os prós e os contras em tudo, mas eu acho que a continuidade, como eu te falei antes, eu não gosto de eu ficar 2, 3 anos fazendo a mesma coisa. Imagina se eu vou ficar aguentando alguém 20 e poucos anos. Não dá, né? Não dá. Eu não... por incrível que pareça, já passamos dos 30 minutos. O que tu quer falar mais do teu livro? O hashtag vai lá, eu vou mostrar até pro pessoal na 2 ou na 3 aqui? Na 3. Na 3. Isso. O pessoal olha. O hashtag vai lá, é engraçado a história dele, porque ele começou como vídeo. Eu indo do trabalho, da casa para o trabalho diariamente, eu comecei a sentir necessidade de falar algumas coisas sobre o dia a dia que eu tinha, a visão de alguns assuntos.
E da forma, algumas provocações nas palestras ou coisas do cotidiano que eu assistia, eu queria falar sobre isso. Então eu fiz esses vídeos curtos de 15 segundos, sempre jogando nos stories do Instagram. Uma amiga minha também, envolvida com comunicação, me deu a ideia, por que tu não transforma isso em texto? Já que tu quer, eu estava procurando uma ideia para o segundo livro. Eu falei, poxa, nem tinha pensado. Então eu peguei todos aqueles vídeos, fiz o movimento contrário, transformei eles em texto, porque eu fazia na hora, não escrevia. O que vinha na cabeça. O que vinha na cabeça. Alguns maiores, de 1 minuto, um pouco menos. Então se transformaram em mini crônica do cotidiano, falando sobre tudo, sobre otimismo, sobre confiança, sobre esperança, sobre a família, sobre, enfim, sobre uma série de assuntos que estão no dia a dia de qualquer um. E não numa forma de dica, sabe? Não gosto disso, aqueles livros 30 e poucos não sei o que para fazer isso, 7 momentos para ser feliz. Não... 10 mandamentos. Cara, eu faço as coisas e geralmente dá errado na minha vida. Então eu vou te ensinar a fazer alguma coisa? Não. E o que deu certo... tudo dá errado, né, Igor? Então é um rapaz bem sucedido. Mas né? eu digo, tu entende? A gente não existe uma fórmula. Então eu digo o que aconteceu pela minha visão. Claro. Se tu aproveitar, que bom. Se não, vira a página e vai pro próximo. Então eu lancei o hashtag Vai Lá e outras tentativas de fazer entender que a vida é agora, nesse sentido de ter uma proximidade, que não seja um livro para te ler, alguns fizeram, ler numa tacada só, mas ser mais quase um companheiro, um livro de cabeceira, para te pegar no dia a dia, quando a coisa não tá muito boa, quando aquele dia tá meio cinza, enfim. Ter um lugar para te buscar alguma forma diferente. É uma mensagem de otimismo. Basicamente é isso, porque eu sou um otimista inveterado, não consigo abrir mão de ser assim, e percebo que as pessoas, aquele clichê óbvio que eu te falei antes, percebo que as pessoas têm essa necessidade. É tudo muito para ontem, é só o trabalho, a gente vê sempre o lado negativo, a gente não consegue muitas vezes ver o tamanho do que já conquistou, a gente fica sempre querendo buscar, mas daí tu olha para trás e vê, cara, mas olha tudo que eu já tenho. Exato. Ah, não consegui o emprego dos meus sonhos, não enriqueci. Cara, mas olha a família que tu tem, cara. Olha o filho, tu trocaria esse filho pelo seu sucesso? Não. Então, caramba, sabe? Então, as conquistas que a gente tem todos os dias. Claro, tem dias péssimos na nossa vida. Perdas vão acontecer. Quando vem a morte, por exemplo, a gente quer sempre uma explicação. Mas não tem, cara. A gente tem que continuar. O que tem tá ali, né? O que tem tá ali. E a vida é esse encontro. Tudo bem, com relação, assim, o que te dá mais prazer hoje é a palestra. É a palestra. Isso não é imbatível. Não tem. Nem escrever está sendo tão prazeroso. A interação ali. Porque eu descobri que a gente consegue se conectar quando tu tá ali para dar. Às vezes parece, tu faz sempre a mesma palestra. Nunca vai ser, né? Porque tu consegue ver o brilho no olho de um estudante, de um cara que no começo fiz uma palestra no SESI em Caxias do Sul, pro pessoal do EJA. Aí tava lá um senhor no começo da palestra, até uns 10 minutos, dormindo. E ela falou logo no começo que eu tava engatando. Eu pensei, cara, eu sou um péssimo palestrante. O cara tá dormindo. O cara dormiu na minha palestra. Aquilo me incomodava, daí eu tentei me desligar ainda, tentando, no começo, cru. Me desfoquei dele, procurei outras pessoas e tal. No final, o cara veio e comprou 3 livros. Olha eu só. Falei, mas cara, tu tava dormindo. Me desculpa, mas é que eu acordo às 5 da manhã. Viu? Trabalho numa indústria até às 6. Venho aqui, estudo, tava cansado, só que daí eu comecei a entender, comecei a gostar. Então, pô, cara, como tu consegue conectar com um cara que era igual o meu pai, que trabalhava 12 horas por dia, isso aí, então... Daí o cara comprou pra namorada dele, pro filho. Sim. Pô, e o cara que eu sei, daí eu até falei pra ele, cara, compra 2, então um eu vou te dar. Não. O cara vai gastar o dinheiro dele, que é de salário, pô. Claro. Comprando livro pra dar pro filho, pra dar pra esposa. Então, quando tu consegue criar isso... Teve uma senhora também que veio, ela falou, meu Deus, morreu meu pai, não sei quem se matou. Eu olhei pra ela, tem alguém vivo? Ela falou assim, os meus filhos. Eu falei, olha, eu não posso te aconselhar nada, mas eles dependem de ti. Então, segue o jogo. Então, são muitas histórias que já aconteceram nesse pouco tempo. Dentro disso que tu falou, Eg, a gente está falando muito assim, é o momento mais difícil do mundo, é uma pandemia, nada será como antes. Eu sempre pergunto para todos os amigos, né? Vem cá, tu quer começar de novo hoje ou tu quer começar quando tu começou? Cara, por mais que a vida deu errado, tu tem toda essa experiência, né, cara? Então, bola para frente. O de hoje vai ser muito mais fácil do que do começo, né? Então, esse é o esquecimento que eu te falo. Por que o profissional às vezes não ajuda o estudante, o estagiário? Porque esquece do que passou. E não pode esquecer. Tu tem que entender. Eu estava indo pro litoral fazer uma palestra que eu te falei lá no começo. E eu tava pensando, cara, eu tô indo falar com vários prefeitos para fazer palestra e tal.
olha onde eu cheguei, entende? E quantas vezes eu pedi por isso, para fazer palestra. Eu vou subir no palco, eu tenho que agradecer, porque às vezes eu ficava olhando os outros, nossa, como esse cara tá aí. Então, por mais que o nosso erro é achar que o sonho, depois de conquistado, virou rotina, não tem mais importância. Não, tu tem que... Não pode pôr no automático. Por mais que tu consiga outras coisas, tu não pode botar no automático. Aquilo ali é sonho de muita gente, já foi teu há muito tempo atrás. Quando tu come... Eu não sou pai, então parece que é fácil falar, vai ser pai, aquilo que eu te falei do palestrante antes. Mas tu vai criar uma coisa ruim com o teu filho, cara, quanto tu torceu por aquilo, quanto tu comemorava o arroto dele, ele vomitava, tu achava lindo. E agora o que ele faz uma coisa errada, tu quer dar de pau na criança, calma, pô! Eg, te deixar com as considerações finais, que esse não seja a primeira nem a última, que esse é a primeira, mas que não seja a última, né? Sempre que vier a Farroupilha, se quiser dar um recado, Câmara 3 só tua. Bom, agradecer o Glacir e agradecer a cidade de Farroupilha como um todo. Quer tirar a máscara um pouquinho para mostrar a cara para as pessoas? Vamos lá. Agradecer mesmo o carinho do farroupilense, embora eu consiga hoje conectar outras cidades, outros lugares, ainda é aqui que eu me sinto mais valorizado, mais em casa, por ser a minha cidade. E quero ainda trabalhar muito, quero varrer as escolas de Farroupilha, conversar com escolas municipais, estaduais, para falar com o farroupilense que a gente consegue buscar, que a gente consegue ir aonde a gente planeja e sonha a partir daquilo que a gente vive, não abrindo mão dos desafios e nunca deixando que os outros digam que não vai dar, ou que tu nasceu num patamar abaixo da sociedade, tu não vai conseguir chegar em grandes postos. Vai conseguir sim, eu tô querendo chegar nesses postos. E não só a questão financeira de sucesso, mas a questão pessoal. Grandes postos também valem para pessoas humildes, pessoas simples que no seu dia a dia fazem a diferença para os outros. E é o que eu quero fazer e torço para que todos consigamos juntos fazer a diferença na sua família, nos seus amigos, na nossa sociedade para caminhar junto, que eu acho que é a única chance. Obrigado, Eg, mais uma vez. Foi uma satisfação, uma aula para todos que estão nos ouvindo. Com certeza será um programa de sucesso. Obrigado. Valeu.